Perfeito, estamos ao vivo, então, nesta aula que é para ensinar vocês como é que vocês podem usar a inteligência artificial em testes práticos, em seleções, né? Aqui a gente já vai partir do pressuposto que o seu currículo ele foi analisado, ele foi selecionado e você chegou na próxima etapa, que é a etapa da prova prática. É a etapa que coloca medo em muita gente e perde só para a entrevista tete a tete com o magistrado depois que você passa dela. Mas depois que você passa dela também já é meio caminho andado, você já está quase ali dentro da assessoria, só falta mais um passozinho. Então, basicamente né, vamos rememorar aqui, né, como acontece a seleção de um assessor de juiz, né? Basicamente, nós teremos a análise, né? Análise curricular. Nós teremos depois a prova prática, que é aqui, basicamente aqui, as etapas, né? Para entender se você tem o perfil, né? Perfil procurado. Aqui já é de fato para comprovar que você sabe fazer um ato judicial. E a terceira etapa é uma entrevista, né? Basicamente aqui já é para te conhecer melhor, entender suas pretensões, enfim, entender de fato ali, o juiz ele vai te fazer algumas perguntas para entender se você de fato sabe aquilo que você escreveu. Então, primeiro ponto, né? Antes de usar a inteligência artificial, é muito importante, ok? É muito importante que você tenha domínio dos atos, pelo menos da estrutura deles, ok? Por quê? O que eu vou ensinar para vocês aqui é uma coisa perigosa. Gente que talvez nem sabe nada, não sabe o que é um rito processual, se aplicar o que a gente vai aprender aqui hoje, ele consegue entregar um ato, talvez muito melhor do que alguém que sabe. Então, muito importante que você, antes de utilizar a inteligência artificial, tenha domínio dos atos. Por isso que eu sempre falo, a nossa formação prática, ela ensina você do zero, despacho, decisões, sentenças. Para quê? Para que você possa dominar de fato. Se você precisar fazer, você sabe. A IA, a inteligência artificial, ela veio para potencializar. Ela não veio para tornar você uma pessoa que não sabe nada. Então é muito importante isso. Por quê? Se você utilizar a IA sem ter um domínio básico, você pode fazer algo errado e não saber. Então, basicamente, é isso. Se você não tem conhecimento, se você não consegue falar isso aqui está adequado, isso aqui não está adequado, você não pode dizer para ele, pô, você fez uma merda ou você fez uma coisa certa. Basicamente é por aí. Então, lembra sempre, IA veio para potencializar o seu conhecimento, a agilidade da sua entrega, não para atrofiar o seu cérebro. Tá bom? Dito isso, vamos seguindo aqui para, de fato, como é o teste prático. Geralmente, né, o magistrado passa um caso concreto para que os candidatos dados analisem e entreguem o ato esperado. O juiz fala o ato? Não, não fala. O juiz dá orientações, sim, mas não são todos. Vou mostrar para vocês um caso concreto, uma seleção da juíza muito rigorosa na parte, principalmente ali, da escrita, tá bom? Então, basicamente é isso. O juiz, o magistrado, ele vai passar um teste prático e ele não vai te falar qual é o ato, porque ele quer que você entregue o ato esperado, e ele vai te dar algumas orientações, principalmente na questão de escrita, né, do que ele gosta, do que ele não gosta. E a gente consegue usar IA para isso? Conseguimos sim. Então, o segundo passo aqui, né, como é que a gente pode usar IA para ter vantagem em seleções? Sabendo que o primeiro passo para elaborar um ato é
E aí até quero agora ver se vocês estão atentos. Qual é o primeiro passo para a gente elaborar o ato correto? O que a gente tem que fazer? Escreve aqui no chat. Eu quero ver, eu quero que vocês participem, gente. Isso aqui é uma coisa que você precisa participar. Quanto mais você participa, mais você vai fixar o conhecimento. Tá bom? Mais você vai fixar o conhecimento. Então, sabendo que o primeiro passo é elaborar o ato, o que eu preciso então fazer? Qual que é o primeiro passo ali que eu preciso fazer? Não vi ninguém escrevendo no chat. Beleza. É analisar o processo. Básico, pessoal. Básico. Analisar o processo. Eu não vou saber qual é o ato se eu não analisar o processo. E aí, para eu analisar o processo, eu tenho que entender o quê? Qual é o rito processual. Ok? Processual. Qual é o rito processual? Primeiro passo. E aí a gente tem o mais comum, né, de tudo. E assim, o direito é uma coisa simples, a gente foi deixando ele muito difícil ao longo do tempo com o juridiquês. Basicamente é, pô, alguém processa outro, essa pessoa precisa tomar conhecimento e lá se defender, produzir as provas de cada um e o juiz vai decidir quem está certo. Esse é o direito, basicamente o processo é isso, entendeu? Tanto para o criminal quanto para o processo, o direito é isso. Então, você precisa saber o quê? Que são os ritos. Sabendo dessa linha do tempo, fica muito mais fácil saber entender o momento processual para você não errar o ato, ok? Para você não errar o ato. E aí, deixa eu abrir para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui, área de trabalho. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Eu acho que apareceu, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Beleza. Aumentei para vocês. Isso aqui é um processo aliás, isso aqui são orientações gerais que a magistrada enviou para todos que estavam fazendo o teste prático. Ela veio aqui e falou de regras textuais. Nessas regras textuais, ela usa um monte de coisa, ó, evitar o uso de gerúndio, prefiro o uso de conectivos, escrever em ordem direta, evitar o uso de artigos definidos em início de frase. E ela traz um monte de coisa, um monte de coisa mesmo. Ó, terminologia e vocabulários, autor e réu para ação de conhecimento, requerente e requerido para ação cautelar, exequente e executado para execução. Ela traz aqui, isso aqui que a juíza mandou, isso aqui muito provavelmente é um playbook que ela tem do gabinete dela. Quando ela vai contratar, ou para quem já está lá dentro, isso aqui é o que deve ser seguido, tá bom? Então, ela traz aqui tudo, é formato das citações, ó, no relatório, os eventos poderão ser citados por meio de X, ou evento Y, regras de análise de fundamentação, ela traz ali, né, o que ela espera do raciocínio jurídico, ok? Aí ela traz um monte de coisa, pessoal. Isso aqui é grande, ó. Regra de produção de estrutura, organização do documento, né? Como ela quer uma ordem lógica ali da decisão. Então, ela já ajudou demais nessa seleção, por quê? Porque ela trouxe um passo a passo mesmo do que ela quer. Conteúdo do relatório, ó, colocar o valor da causa junto ao relatório inicial, o relatório da decisão de saneamento, se for o caso, deve conter as questões enfrentadas, conteúdo do dispositivo, frases de transição e encerramento, regra para despacho, regras condicionais, né, aplicar na situação seguinte, no caso de situação por edital, etc, etc. Então, ela trouxe muitas coisas aqui, e no final ela traz um checklist aqui, né? Por fim, antes de entregar, quero que releia todas as regras. Ao reler as regras, quero que verifique se o que escreveu segue rigorosamente cada uma das instruções. Enfim, a juíza ela passou isso aqui como instrução para os candidatos. Paulo, é gigantesco, como é que eu vou pegar e extrair as principais informações disso? Usando IA. E para isso aqui, a gente não precisa usar outra inteligência artificial, senão o próprio Gemini. O Gemini que tem hoje, né, uma janela de token, que é uma janela de conversação muito grande, ela consegue você enviar para ele um documento grande e ele te responder de uma forma muito tranquilo, né? Onde está este material em prática? Pessoal, isso aqui não é um material que tem em aula nenhuma em prática. O que a gente está analisando aqui é um caso concreto de seleção, tá bom? Perfeito? Show! Vamos lá. Eu venho aqui, ó, e vou subir aqui no Gemini, ó, eu subo aqui no Gemini, eu pego aqui na minha área de trabalho, né? Aqui, vou subir aqui Juízes de Goiás, e vou dar um prompt bem tranquilo, né? Extrair as principais informações
para usar, para que eu utilize na redação de um ato judicial. Beleza. Extrair, quem já é nosso aluno sabe, né, que na inteligência artificial você tem que usar o verbo correto. Não adianta você querer falar com ele igual você está falando. Ah, por favor, tire todas as informações. Você fala isso para ele, ele vai tirar mesmo as informações. Então, seria o correto extrair. A gente manda aqui para ele, bem simples. Não tem nada demais em prompt. Você vai mandar para ele extrair as principais informações com base nas diretrizes, né? Regra e estilo de linguagem, ordem direta, etc, etc e tal. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, muito tranquilo. Eu mandei para ele as regras do jogo. Por quê? Porque na sequência eu vou mandar para ele realizar o ato. Eu vou mandar para ele realizar o ato e ele já vai ter ali dentro da memória dele as regras do jogo. Tá bom? E aí, outra IA que eu utilizo demais é essa aqui, ó, Humanos. Por quê? Humanos ele é um multimodal, ele faz tudo, ele é um agente, uma IA agêntica, né? Ela entra em site, sai, pesquisa, não pesquisa. Então, da mesma forma, eu subo aqui o arquivo, deixa eu colocar aqui, né, área de trabalho, eu subo aqui o arquivo e vou dar o mesmo comando, ok? O mesmo comando. E aí eu mando aqui para o Humanos se ele vai fazer. Aqui no Gemini ele já fez, ó, regra, estilo, etc, etc, checklist final. Beleza, o primeiro passo é esse. A gente vai usar IA para tirar as principais informações daquele documento gigantesco que ela fez lá. Segundo passo, né, Paulo? Segundo passo, o que a gente vai ter que fazer? Esse arquivo, pessoal, não posso disponibilizar o arquivo, infelizmente. Vou mostrando ele para vocês, mas não posso disponibilizar. O que eu estou fazendo eu vou disponibilizar, mas o da juíza eu não posso, infelizmente. Tá bom? Beleza, a gente está aqui, entendeu as regras do jogo. Show. Próximo passo, eu preciso, então, analisar o caso concreto. Eu peguei o caso concreto também para vocês, para a gente analisar. Qual é a inteligência, então? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, vamos lá, né? Passo a passo, deixa eu colocar para a gente ter um material. Primeiro passo é usar Gemini ou Manus para extrair as regras do jogo. Ok? Qual foi o prompt? Prompt. Basicamente isso aqui. Ok? Então, o primeiro passo é isso. Segundo passo, entender o processo e qual o ato esperado. E aí, eu vou usar qual inteligência artificial para isso? Eu vou usar o Notebook LM. Acho que todo mundo já conhece, né, o Notebook LM. Então, o Notebook LM, ele começou como um leitor de PDF e hoje ele já é uma IA de conversação também, baseado em fontes. Antigamente você não conseguia fazer pesquisa externa, hoje você já consegue. A gente tem um curso em IA que a gente ensina o passo a passo como usar. Mas basicamente aqui vocês já vão entender como é que usa, não tem tanto segredo assim não. Ó, no início, ele já pede para eu subir uma fonte. Olha, solte arquivo aqui. Eu posso subir arquivos, eu posso colar navegador, um link do YouTube, uma página da internet, eu posso subir do meu Drive, eu posso pegar um texto copiado. Eu vou enviar então aqui do arquivo, né? Vou lá na área de trabalho e agora eu vou subir o processo, né? O processo seletivo de fato. E aí, o processo seletivo vai abrir aqui. Deixa eu abrir para vocês, para que vocês possam ver que de fato é um processo real. Bom, tá aqui, ó, processo real, né? Na vara lá da juíza. São, para quem gosta de números, né? São 974 páginas, ok? 974 páginas. Para a gente analisar isso aqui tudo, a gente demoraria pelo menos uma hora e meia. Mas a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a inteligência artificial para fazer isso para a gente. Quem já me viu utilizando aqui o Notebook LM sabe que isso aqui é poderosíssimo, ok? A fonte vai carregar, a gente precisa esperar ela carregar. Ela carregando, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer perguntas para ela. Então, muito mais do que eu precisar de ir lá e analisar 900 páginas de processo, eu posso perguntar aqui para o Notebook LM
que ele vai me falar, por exemplo, olha, eu quero saber se já houve citação, olha, eu quero um resumo do processo, olha, eu quero qual é o próximo ato do processo. Então, tudo isso aqui vai ser entregue, né? Quando você perguntar. E o bom do Notebook LM é que ele não alucina. Todas as respostas estão vinculadas à fonte. Então, sempre que eu perguntar, ele vai responder baseado no que tem naquela fonte. Ok? Então, aqui a gente já sai de um risco muito grande, que é a alucinação das inteligências artificiais. Perfeito? O Notebook LM ele se tornou uma ferramenta muito poderosa. Hoje ele serve para várias coisas. Quem participou do último workshop que a gente fez sobre IA, dá para você usar ele como repositório de jurisprudência, como repositório de fundamentações, dá para você fazer um monte de coisa com essa inteligência. E hoje é uma das que eu mais utilizo, né, na minha vida profissional, é o Notebook LM. Está demorando um pouco a carregar, porque de fato são quase 1000 páginas, né? Mas vamos aproveitar para isso aqui, né? Segundo passo, apresenta o processo. Para isso, usaremos o Notebook LM. Ok? O Notebook LM. Está quase carregando. Até aqui vocês estão entendendo tudo? Manda no chat aqui só para... Até aqui vocês estão conseguindo entender tudo, né? Tá tranquilo? Show. Fechou. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Vamos lá, tá carregando. Ó, enquanto isso, vou voltar aqui no Manus, porque ele também extraiu, ó, tá vendo? Ele extraiu e ele entrega nesse formato aqui, você consegue editar, né? No Google, né? No Google Docs. Mais à frente a gente vai fazer isso um pouquinho. Então, basicamente aqui, ó, ele informa, né? Documento Guia da Justiça de Goiás, regras textuais, de estilo, a terminologia do vocabulário, citações, regras de análise. Então, o dele ficou um pouco maior do que o do Gemini. Você pode ver que o do Gemini aqui ficou bem mais enxutinho, ó. Porque o Humanos, ele de fato, ele faz alguma tarefa que ele entende que precisa sem a gente pedir. Enquanto no Gemini a gente precisa de dar comando, aqui no Humanos a gente pede uma coisa. E se no caminho ele entender que precisa de fazer outra, ele faz. Basicamente é isso. Então tá aqui de forma muito específica, tá tudo pronto aí. Beleza, o primeiro passo a gente já foi. Segundo, é o Notebook LM, que insiste em não carregar essa fonte, pelo amor de Deus, meu filho. Vou atualizar essa página aqui, vai ver se já carregou. Ainda não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antigamente, na conversação aqui, né, do Notebook LM, ele não salvava o chat de conversação. Hoje em dia ele salva. Então a gente antigamente tinha que fazer isso no manual. Então ela atualizou também, atendendo a pedidos aí da comunidade. E hoje o chat fica, né, aberto para conversação. Está carregando aqui. Se a gente clica em cima da fonte, né, ela também abre, ó, carregou. Show de bola. Toda vez que você baixa uma fonte para dentro do Notebook LM, ele traz um breve resumo já do que é. Eu posso mudar o nome aqui em cima, né? Então, análise, processo, seleção, XXX, ok? E aí ele traz aqui, né? Ó, os documentos referem a um processo de execução judicial movido pelo Banco do Brasil contra produtores rurais na comarca de Nerópolis, Goiás. A disputa envolve a cobrança de dívidas originárias de uma célula rural pignonatícia, hipotecária, com discussão, blá, 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 blá. Eu vou pedir para ele aqui, ó, faça um resumo dos principais atos processuais. Vou mandar para ele, ele vai verificar lá na fonte, e vocês vão ver que ele cita na fonte onde está, né, cada uma das coisas. E aí, a gente, depois desse próximo passo, a gente vai voltar lá para as inteligências. Ok? E o que é o lance aqui? O lance aqui é a gente não precisar de pegar todas as 974 páginas e já entender o que precisa ser feito. Basicamente se a juíza ela dá 2, 3 horas para ser feito, você consegue matar isso aqui com meia hora, seu concorrente talvez nem consiga entregar. Então, por isso que é muito importante a gente saber usar IA, principalmente nas seleções em que o juiz ele determina ali prazo, né, para entregar. Inclusive agora, no sábado, não sei se vocês já estão sabendo, nós, do Instituto Empático, vamos fazer a primeira seleção simulada nacional do Brasil, valendo premiação em dinheiro, ok? A gente vai fazer uma seleção, vocês podem até usar a técnica que está aqui hoje, aprendendo para fazer, tá? E aí a gente vai analisar currículo e prova prática de
Gabinete criminal. O primeiro vai ser gabinete criminal. Se vocês quiserem depois participar, é só falar com um dos consultores do Emprática, que eles vão mostrar para vocês como é que faz. Então, basicamente, ele entregou aqui, ó, com base nos documentos apresentados, os principais atos processuais realizados na ação de execução são, ó, ajuizamento e petição inicial, a ação foi proposta tal, decisão inicial e citação, tentativas de defesa e incidentes, embargos à execução rejeitados, exceção de prescritividade, decisão de rejeição, embargo de declaração, atos de concessão e penhora. Trouxe tudo aqui, ó, questões de propriedade, suspensão e arquivamento. Perfeito! Se a gente precisar de um relatório, isso aqui já supre muito, né? Os principais atos ali dentro do processo. Só que eu quero entender o quê? Pô, se isso é uma seleção, eu quero entender qual é o próximo ato, ok? E eu vou perguntar para o notebook, olha, com base em todas as movimentações, qual seria o próximo ato judicial? Vou mandar para ele. Olha só para você ver. Qual seria o próximo ato judicial? Ele vai analisar e ele vai me falar. Está fazendo análise, bonitinho, tranquilo. Ó, ele vai considerar o contexto judicial e tudo mais. E nós vamos fazer o cruzamento dessas informações utilizando as outras duas inteligências. Ó, com base no histórico recente, no estado atual do processo, o próximo ato judicial será proferimento de uma decisão ou despacho pelo magistrado, uma vez que os autos encontram-se na situação de concurso para a decisão desde o dia 9 de 1 de 2026. O conteúdo provável desse próximo ato judicial deverá abordar os seguintes pontos, considerando as últimas movimentações: análise da manifestação do Banco do Brasil, tentativa de localização de novos bens, pesquisa de sistemas conveniados, possível suspensão do processo, alegação do cancelamento da penhora. Perfeito? Em suma, o processo aguarda agora que a juíza ou o magistrado em exercício analise a petição do Banco do Brasil. Perfeito. Eu sei que é isso aqui. Agora eu sei o que está dentro do processo, eu sei o que pode ser um próximo ato. Como está com incluso para decisão, vai ser uma decisão. O que a gente vai fazer agora? Ok? Eu vou perguntar aqui para o próprio notebook, estou fazendo uma seleção para assessoramento da magistrada. Ela quer que seja realizado o ato adequado e entregue. O que não pode deixar de ser enfrentado no próximo ato judicial para que ele seja um ato excelente. Ele vai me mandar aí, perfeito? Ele vai me mandar aqui agora o que precisa disso. Como vocês viram aqui, ó, deixa eu abrir aqui de novo, processo tal de Goiás. A juíza, né, que está fazendo, né, esse processo é a doutora Lilian. Então, deixa eu voltar, deixa eu ver se tem aqui no final. Vamos lá. Acho que não vai ter aqui, mas basicamente é a doutora Lilian Bittencourt. Perfeito? Não sei se vai ter aqui também, deixa eu ver. Também não tem. Mas foi a doutora Lilian. O que a gente vai fazer? Isso aqui é um ponto que a gente faz e que eu já ensinei isso em outros pontos. Quem é aluno do Instituto já sabe também como é que faz isso aqui, mas basicamente eu tenho que mapear a magistrada. E como é que a gente faz isso? A gente vai entrar, por exemplo, aqui, ó Projute, que é aqui de Goiás, né? A gente vem nessa lupinha em publicações. Aqui em publicações, o magistrado responsável, eu clico e coloco o nome dela, ok? Aqui, ó, Lilian. Vamos colocar aqui, vamos ver se vai sair o nome dela. Lilian Bittencourt. Beleza, eu coloquei. E aí, eu posso colocar aqui o tipo de decisão que eu quero.
Ó, decisão, beleza. Posso colocar aqui para agosto de 2025 para frente, né, para ser uma coisa atualizada, no dia 1º, do dia 1º de agosto até o dia de hoje, ok? E agora vai vir um pulo do gato, que é o seguinte, eu venho aqui no Anos e falo, vou enviar o processo na íntegra e quero que você analise e faça o ato judicial adequado, seguindo rigorosamente as regras e o estilo da magistrada. Da magistrada. Perfeito? Esse vai ser o nosso prompt para a primeira redação do ato. Voltando aqui, nós tivemos a informação do que é um processo de execução judicial movido pelo Banco do Brasil. Ok? É um processo de execução judicial movido pelo Banco do Brasil. Então, o que a gente pode usar de termo para buscar aqui nesta aba algo que possa ajudar a gente? Então, a gente pode colocar aqui, ó, execução de título extrajudicial. Beleza? A gente vem consultar. Aqui na execução de título extrajudicial, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de abrir para entender se de fato é uma decisão que ela fez. Ó, decisão, por isso de agravo de instrumento, então não é. A gente vai procurando, né? Ó, beleza, decisão. Joaquim, agravo também não é. Isso aqui possivelmente a editora estava respondendo em segundo grau. Decisão. Eu preciso que ela comece basicamente isso. Trata-se de execução. A gente precisa entender isso. Vamos ver aqui. Apelação civil, então não é. Trata-se de apelação civil. Esse processo de busca aqui, para a gente entender o magistrado, é preciso fazer. Tá bom? Por enquanto, IA não faz isso ainda. Vamos ver aqui. Trata-se de agravo de instrumento. Não vamos mudar o termo de pesquisa. Vamos colocar aqui movido pelo Banco do Brasil. Ó, não foi. Execução de título extrajudicial. Vamos tirar o pelo aqui e vamos procurar. Nenhum resultado encontrado. Beleza, eu vou mudar aqui, ó. E vou colocar aqui em cima também. Vamos colocar execução de título extrajudicial. Vamos ver se vai sair alguma decisão aqui. Deixa eu voltar, tirar daqui, termo específico. Consultar. Vamos ver aqui. Não. Decisão, desembargador, 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 execução de título, vamos deixar só título. Vou pesquisar. Vamos lá. Trata-se de execução, vamos colocar o trata-se aqui. De execução de título extrajudicial. Vamos ver aqui se vai aparecer alguma. Desembargador. Desembargador, decisão, mas isso aqui todos são de Câmara Civil. Liga Bittencourt. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente já tinha salvo. Acho que estamos usando ela salva. Então, basicamente, a gente vem aqui, ó, regra de magistrados. Eu já tinha salvo aqui mais cedo uma decisão dela. Deixa eu só pesquisar para a gente entender aqui. Cadê? Decisão.
Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu entender se é a doutora Lilian Bittencourt. Ó, não era a doutora Lilian Bittencourt, eu estou viajando na nessa, a doutora Lilian Margarete. Beleza, a gente volta aqui no magistrado, a gente muda o nome do magistrado, vai pesquisar, coloca aqui o nome dela, consulta, agora sim. Agora a gente tem Lilian Margarete, ó. Então a gente já tem que sair na primeira decisão aqui, ó. Primeira decisão, ó, trata de recurso de má declaração, opostos, não é isso que a gente precisa, porque eu já sei que é um título executivo extrajudicial. Então eu tenho que procurar alguma decisão dela nesse sentido. Por quê? Porque isso é o que eu preciso modelar. Ó, aqui, ó. Trata-se de decisão de execução de extrajudicial, alega exequente e tal, determina. Ó, uma decisão bem simples, mas é o que a gente precisa. Salvei a decisão. Salvei a decisão, eu venho aqui no Manos. Deixa eu fechar. Só, regra extinta mais A. Segue decisão da magistrada para orientação do vocabulário usado e da estrutura. Ok? Então, eu vou pegar isso aqui, vou dar o start. Vou dar o start, ele vai fazer da mesma forma. Eu vou pegar aqui, ó, vou enviar o arquivo, processo seletivo, ok? Vou utilizar esse primeiro aqui, ó, vou enviar o processo na íntegra. Beleza. E aqui a gente junta também a decisão da magistrada. Vamos aqui em download. Decisão. Decisão boa ali, né? Beleza. Coloquei aqui. Também vou dar o start. E aí agora é a gente esperar a mágica mesmo. Ó, o Manos, para quem nunca viu ele trabalhando, ele é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o computadorzinho dele. Isso aqui é o computador do Manos. Ele vai trabalhando sozinho, fazendo o que ele entende que tem que ser feito, tá vendo? Olha aí, ó. Encerramento, etc, etc. Então tá aí. E ele está fazendo, trabalhando, e ele vai me falar aqui quando ele vai entregar. Por sua vez, o Gemini ele já vem mais rápido. Olha aí. Já fez a decisão. Protocolo, exequente, executado. Já usou os termos corretos, exequente, executado, decisão. Vieram os autos concluídos por meio do evento 14. Relata a instituição financeira exequente ser credora da importância tal, apresentado por célula tal, examinando e decidindo. Vocês devem estar perguntando, pô, por que está usando esse examinando e decidindo? Porque que nessa decisão dela, ela usou esse termo. E é uma decisão recente. Olha aqui, é uma decisão 13 de 1 de 2026. Então, por isso que a gente usou, mapeou a magistrada, foi lá pegar uma decisão dela, para mandar para a inteligência, para quê? Para a gente poder usar o mesmo vocabulário dela. Ok? Deixa eu ver aqui, estão perguntando no chat. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Caro, minha pergunta foi o assunto, mas quando puder, informe se a pós-graduação da Emprata tem convênio com o CIE. Agradeço, parabéns pelo trabalho. Show de bola. Tem sim, tem convênio, viu, Ricardo? Tem convênio com o CIE para estágios, tá bom? Show de bola. A gente volta aqui no Gemini, ele fez, né, examinando e decidindo, né? Verificada a inexistência de bens penais da parte, impõe-se o acolhimento do pleito de suspensão, conforme o regulamento do processo. Nesse sentido, para o artigo 921, tal. Determina a suspensão. Ficou um ato bom? Não ficou bom. Eu acho que não seria o caso aqui de suspensão. Vamos ver no Manos o que ele fez. Ó, eu sou pronto para o processo completo todos os documentos. Eu já enviei uma vez, vou enviar de novo, né? Vamos lá. De trabalho. Que segue. E olha só, já você deve estar pensando, pô, o Gemini não fez a coisa certa, né? O que que eu vou fazer agora? E é por isso que a gente está usando o notebook LM. Perfeito? Por isso que a gente está usando o notebook LM. E eu venho aqui e, ó, coloco aqui, né? Segue. O Gemini fez isso. Eu volto no notebook LM e ele me fala, ó,
análise de pedido de indicação de bem, determinar a intimação dos devedores, advertir expressamente, tal, um monte de coisa. Eu copio essa informação, ou seja, ele olhou no processo e falou, ó, isso aqui é importante para ter um ato excelente. Eu volto no Gemini e falo o seguinte, olha, refaça o ato enfrentando as seguintes situações. Ok? Refaça o ato enfrentando as seguintes situações. Beleza, mandei para ele. Vamos ver aqui o Manus, ele vai... Olha, você tanto que o Manus é uma coisa assim tão bizarra. Ele está entrando dentro do processo, analisando tudo do processo para fazer o ato. Ou seja, é como se ele fosse um assessor mesmo, trabalhando dentro do processo e analisando tudo. Você está vendo aqui no computador. Esse aqui é o computadorzinho dele. Beleza, mas está sendo muito importante, mas depois resume os passo a passo na sequência. Beleza, show de bola. A gente está fazendo aqui, ó. Ó, entender usar o notebook LM. Na sequência, vamos mapear o magistrado para encontrar um ato recente dele e usar o mesmo vocabulário e estrutura, ok? Posteriormente, enviamos o processo na íntegra para as inteligências, assim como o ato do magistrado que localizamos e pedimos para executar o ato. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Voltamos aqui para o Gemini, ele foi e refez a decisão. Ó, Estado de Goiás, só total, vieram os autos conclusos, examinando decidindo quanto ao dever de colaboração da parte, expõe o Código de Processo Civil, nesse sentido, e assim determina. Agora ficou mais completo, mas ainda não ficou tão bom, ok? Não ficou tão bom. Vamos voltar no Manus. Por quê? Por que que eu falo que você tem que utilizar não só uma inteligência artificial? Porque você tem que ter comparação. Você tem que entender, pô, essa aqui está extraindo mais informações, essa aqui não está extraindo mais informações, beleza? Uma coisa, e eu não sei se você está prestando atenção, mas uma coisa que eu vi aqui, ó, nessa aqui, ó, é que o relatório, nas regras do jogo, é que o relatório, ok? O relatório deveria ser pormenorizado, indicando, ok? Indicando, deixa eu pegar aqui, ó, o relatório mencionando a movimentação em arquivo, beleza? Fazer um relatório minucioso com o processo de indicação dos eventos principais. Nós precisamos, então, fazer o quê? Nós precisamos falar assim para a inteligência. Preciso que faça o relatório de forma minuciosa, seguindo as diretrizes já enviadas, ok? Seguindo as diretrizes já enviadas. Perfeito? Aqui, ó, esse documento que a gente está fazendo, aqui mais embaixo, eu vou deixar para vocês um comando que você faz. Principalmente aqui, a gente extraiu, né? Eu extraí dessa mesma regra que ela mandou, eu extraí isso aqui, ó. Deve estar no pretérito indicativo, etc, etc, etc. Por quê? Porque depois que a gente terminar, a gente vai pedir essa correção de relatório, tá bom? A gente vai pedir essa correção de relatório. Ó, o Manos vem cá e é o seguinte, ó. Qual oficial deseja que eu elabore? Preciso de clareza, ó. Vou falar aqui para ele, ó. Ele está me perguntando qual que é o ato. Preciso que você analise o processo como juiz experiente e redija o ato que entender adequado. Até agora a gente não mandou para ele aquela segunda posição, que é o quê? De copiar do notebook e mandar para ele. Nós precisamos que ele entregue uma primeira versão, tá bom? Nós precisamos. Por isso,
Por ser uma IA agêntica, o Manus ele demora um pouco mais, por quê? Porque ele analisa muito mais situações. Aqui nós temos uma IA generativa que pega comando e faz ali com base em probabilidade. Ó, estado tal, executado, vieram-se os autos. Aí agora ele já fez, olha para você ver que interessante. Vieram os autos concluídos, trata de ação de execução de título extrajudicial, citados, executados fizeram isso, aí coloca os eventos, indicada a parte sequente de bens em bola penhora tal, ato contínuo, sobrevém decisão, petição no Banco do Brasil no evento 126. Olha para você ver como já melhorou. Como já melhorou. Ok? Por quê? Porque lá nas regras pediu um relatório minucioso. Só que eu não tinha falado isso para ele ainda. Então eu pedi para ele fazer um primeiro ato e depois a gente vem refinando esse ato. Ok? Ó, examinando e decidindo, verifique o plano de questão relativamente prioridades tal. Conforme decidido no evento 5, suspensão imperada por força de 5. Uma questão muito massa aqui, ó, porque já decidiu de fato sobre isso. Quanto ao pedido de indicação de bem, tem que ter cooperação, assistir narrador, determine em times tal, advirte tal. Ó, agora já ficou um ato bom. Isso aqui é um ato que se pudesse mandar, já mandaria. Mas vamos ver o Humanos. Por quê? Porque o Humanos ele faz uma coisa um pouco mais completa, né, do que o Gemini. Então eu indico já de cara que quem puder pagar o Humanos e fazer pelo Humanos, faça. Quem não puder, faz pelo Gemini. Foi de bola, vamos lá, vamos esperar aqui. Estou mandando aqui para ele. E já vou pegar aqui, ó, esse prompt que eu mandei aqui pro Gemini, para você não precisar ficar repetindo prompt, né? E aí eu vou esperar ele mandar a primeira versão dele, eu vou entender se ele foi no caminho certo. E por que que eu vou entender se ele foi no caminho certo, meus amigos? Porque para eu saber se ele foi no caminho certo, eu preciso ter uma noção da base. Eu sei que um processo de execução ele segue um caminho. Então não dá para você meter o louco e falar assim, pô, vou usar IA sem saber nada e vou entregar o ato. Porque imagina que você não sabe nada. Imagina que você fala assim, pô, eu não sei o rito da execução. E ele vai lá e te dá aquele primeiro ato dele. Vamos voltar aqui no primeiro ato do Gemini. Ele vem aqui e te dá aqui esse primeiro ato. Ó, decisão, tal, define determinação de suspensão. Você fala assim, pô, beleza, então é isso, né? Então, por isso que você tem que dominar previamente a estrutura e os ritos processuais. Para você poder usar a inteligência o quê? Para acelerar a entrega do seu trabalho. Então, beleza, ele fez isso aqui. Se a gente pudesse pegar aqui, ó, novo documento, ver se abriu outra aba, para aqui. A gente, ó, enquanto isso, o Manos veio aqui e entregou, né, o ato. Olha para você ver a diferença do Manos. Ele veio cá e entregou o ato, ó, Poder Judiciário, como arquilheiro, primeira vara civil, autos, natureza, exequente, executado, decisão. Trata-se de execução de sentença judicial. Alega exequente os executados impediram, inadimpliram o contrato deixando de pagar, vem os autos confusos, examinando e decidindo da mesma forma, conforme diz no artigo 53, se executado para tal, 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 tal. Um monte de coisa aqui já, ó. Decidiu já sobre pesquisa de Cisbajude, prazo para penhora, né? Pesquisa de Renajude, decisão de Infojude, do Sniper, indicação de bens pelos executados. Está bem mais completo. Por quê? Já está seguindo ali uma ordem muito parecida com a que ela faz aqui, ó, no modelo dela, tá vendo? Ó? Ela já vem e determina uma ordem de pesquisa das coisas. Não sei se vocês repararam isso. Então a gente volta no Manos e aí agora sim a gente vai colocar aquele prompt aqui, ó. Aliás, deixa eu voltar. Eu coloquei aqui e vou mandar. Mandei para ele. Ele vai me devolver. O próximo prompt é o quê? É mandar ele fazer o relatório de forma minuciosa. Então vamos esperar, ele vai fazer aqui de novo para a gente essa análise, observando todos aqueles pontos, ok? E vai entregar um novo ato. E vai entregar um novo ato. Aí, ó. Beleza. Reclusão, verificação, advertência sobre suspensão. Ele fala aqui o que, que ele está fazendo. Então, é por isso que o CNJ tem uma grande preocupação de verificação humana, né? A gente não pode deixar que a inteligência ela vai lá e faça tudo, ela tome todas as decisões. A gente tem que tomar a decisão e determinar que ela faça, não o contrário. Perfeito?
Perfeito, vamos lá, vamos esperar. Vamos pegar aqui por enquanto, então, a do Gemini. Aqui, ó, vamos pegar aqui a do Gemini, copiar aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Beleza, deixa eu tirar um pouco aqui de... Ó, aqui, ó, a decisão já estaria muito bem feita. Com a marca de Neops, a gente precisaria agora, de fato, aqui, né, ajustar, né, colocar a centralizada, etc, 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 para o padrão da magistrada. Então, a gente vem cá, depois a gente organiza aqui os espaçamentos, a citação. Por que que você está falando isso, Paulo? Porque lá nas regras ela falou. Cada um desses pontos aqui tem uma forma que ela faz. Forma de determinar, ó, tá vendo? Determino, intinte, etc, etc, etc. Então, isso aqui já seria um primeiro modelo para a gente enviar para a magistrada. Só que nós estamos fazendo também no Manos. Então, aqui no Manos, ele fez um segundo modelo. Ó. Nesse segundo modelo, ele fala em traça de decisão, alega os equentes, etc. Examinando o seguinte, a preclusão quanto aos imóveis rurais, ele já fala aqui, né, que já se pronunciou, da indicação de bem pelos executados, da verificação dos sistemas eletrônicos, né? Ele vem aqui e já coloca uma ordem de pesquisa, né? Da advertência sobre suspensão da execução, do prosseguimento da execução. Beleza. Ele deu uma decisão completa. Agora vem a parte do quê? Agora vem a parte do relatório minucioso. Ok? A parte do relatório minucioso, eu venho aqui no Manos, dois comandos para ele, e ele vai fazer o relatório minucioso. Perfeito? O que, que eu vou fazer agora? Aliás, eu vou esperar para a gente fazer junto, pegando os dois atos e voltando lá para o notebook LM. E voltando lá para o notebook LM. Fiquem tranquilos quanto a esse documento, porque eu vou organizar ele direitinho para vocês, tá bom? Sempre que eu faço uma aula, eu vou colocando tudo muito na prática, como eu faço, depois eu organizo, fica tranquilo. Show. Beleza. Tá aí, né? Precisa que faça o relatório de forma minuciosa. Ele vai fazer. E aí, nós vamos seguir para a verificação, se de fato o ato está adequado, tá bom? É o que eu sempre falo, você consegue usar IA para fazer, você consegue usar IA para verificar. Ele vai aqui, suspensão está adequada, decisão, reforma, percussão, detalhe, tal, 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 tal. Enquanto isso, só para a gente refinar mais ainda, a gente vem aqui nessa parte, ok? A gente vem aqui nessa parte, ó, e a gente faz assim, ó. A decisão elaborada segue estas diretrizes, e aí eu colo e mando. Enquanto isso, vamos vendo aqui humanos, ó, ele vai te falando, ele vai fazendo e vai te falando o que, que ele está fazendo. Está criando um arquivo da decisão completa, minuciosa. Esse vai ser o último refino que a gente vai fazer, né? Ó, para atender o padrão de excelência e de respeitar a distinção temporal entre os atos, né, juízo, pretérito e as manifestações, né, bem como a vedação sobre o processo, refaça o ato judicial. Ele veio agora e refez, já atendendo aquela questão da juíza de gerúndio, etc. e tal. Usando os eventos, tá aí, examinando e decidindo, os imóveis, dever de colaboração, resistência na omissão, atraio pecuniária, beleza. Agora está adequado. A gente pode copiar aqui agora, vira aqui, seleciona tudo e a gente cola. Beleza, tudo certo, show de bola. Isso aqui agora seria uma decisão que a gente já teria pronta, só formatar e a gente já poderia enviar para a magistrada. Vamos esperar o Manos aqui, ele entregou já o ato, beleza. A decisão do Manos está aqui, olha só. Ele fez de uma forma, ó, ele fez de uma forma falando de evento para evento. Só que aqui ele citou muito evento, ó. Está citando muito evento. Eu vou pedir para ele de novo. Preciso que o texto siga estas diretrizes.
O relatório precisa ser fluido. Ok, mandei para ele. A do Gemini está aqui, é uma decisão adequada, né? A gente pode selecionar tudo aqui, ó, e formatar ela, né? Beleza, a gente pode organizar, porque uma outra coisa interessante demais é você entender como é que a decisão da juíza de fato escreve, né? Qual que é a fonte que ela usa para você poder enviar, tá bom? Para você poder enviar. Então, vieram os alunos, a gente dá espaço, depois a gente vai organizar a questão aqui, né, dos parágrafos citados, a parte sequente, peticiona. Então, aqui a gente já teria uma decisão para a gente poder enviar para o magistrado. Tá vendo? Uma única diferença é que nessa decisão que a gente viu aqui do Gemini, ele determina aqui, ó, os atos no último parágrafo. Ele não especifica como é que vai acontecer cada um. E a gente viu que aqui no caso dela, ela especifica, né? Primeiro você vê o Infojude, depois o Renajude. Então vai seguir uma ordem, né, da decisão. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Terminando isso aqui, a gente vai fazer uma volta lá no Notebook LM para entender isso. Olha, esse ato, ele segue o que a gente está precisando, revisar e entregar a decisão final. Já vai entregar para a gente. Então, vamos esperar para a gente revisar as duas. Beleza? Ó, trata-se de ação, sobreviver de decisão, citados, o de colaboração, a licença de noção. Beleza. Proceda ao resultado das pesquisas de Renajude e Renajude tem deferidas. Ó, beleza. Ele fez aqui esse para a gente. O que eu posso fazer nesse caso? Eu tenho que ele fez duas coisas. Ele fez um relatório aqui, né, citando os eventos, tudo o que aconteceu, sobreveio decisão, a decisão fundamentou-se tal, o exequente foi intimado, requerendo, tá vendo? Requerendo, a juíza não quer isso. Então eu vou falar para ele de novo, e aí você tem que bater na tecla. Eu vou enviar de novo aqui, ó, para não perder o contexto da janela. Eu envio para ele a decisão da magistrada que siga este padrão na fundamentação e que o relatório tenha parágrafos menores e não use gerúndio. Siga as regras já determinadas. Beleza. Siga as regras já determinadas. Ele vai fazer. Vou voltar aqui, ó, no Notebook LM e vou pegar essa decisão, vou salvar ela em PDF, deixa eu colocar aqui, ó, decisão Gemini, né? Gemini, beleza. Eu coloco aqui, ó, baixar PDF, decisão Gemini. Eu venho aqui no Notebook LM e subo ela como fonte, ó, subi ela como fonte. Downloads, decisão Gemini, beleza. E aqui eu vou perguntar o quê? A decisão Gemini atende todas as pendências do processo? Está correta? Está correta? Ele vai falar, olha só, ele vai fazer um comparativo entre o processo e a decisão e ele vai me falar. Na sentença simulada, ao final, colocar o nome da juíza? Pode colocar, não tem problema nenhum. Mano, está aqui fazendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui no Notebook LM, ele está escaneando o texto, né? Ele está verificando o que foi feito tanto na parte da decisão quanto no processo, e ele vai trazer para a gente se está completo ou não, e se tem alguma coisa pendente. Bom, se tem alguma coisa pendente. Ó, a decisão Gemini apresentada nos documentos é uma base estruturada, mas não atende plenamente a todas as pendências do processo e contém erros factuais que impediram que fosse considerado um ato de excelência para o assessoramento da magistrada.
abaixo, detalhe os pontos que precisam de correção e o que ainda falta ser enfrentado. Ó, erro factual, identificação do magistrado. A decisão orientada indica comprovatória juíza tal. No entanto, conforme as orientações mais recentes, isso aqui pode ignorar. A juíza Roberta Volpe é titular e a Lília, ela está em auxílio. Ok? Omissão operativa, indicação dos bens. Embora a fundamentação mencione o dever de colaboração, o dispositivo, parte tal, é omisso em relação ao pedido principal do banco. Pô, interessante. Então, eu já sei que a decisão precisa ser melhorada. Por que eu estou explicando para vocês isso? Porque a maioria pegaria aquela primeira decisão, pô, tá uma decisão boa, tá bacana, vou mandar. Aqui a gente verificou se estava de fato, e não estava. Omissão imperativa, indicação dos bens, o que falta, advertência necessária, deve constar a advertência, né, divergência sobre o sistema conveniado, renovação da verificação, deve fazer tal, 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 tal. Beleza, eu vou copiar isso aqui. Vou voltar lá no Gemini e vou colar. Beleza, vou colar. Ó, vou tirar isso aqui, ó, para ele não viajar na maionese. E vou mandar. Beleza? Vamos esperar ele fazer aqui o ato novo. Vamos pegar aqui agora essa aqui. Tá? Alega, citados, a parte de indicou bem, sobreveio adesão, exequente foi intimado. Show de bola. Show de bola. Ação do bens, a verificação dos sistemas, da pesquisa, um story snipe. Show de bola. Agora que ele fez, atendendo ali todas o que a gente precisava. Nesse caso, olha o que eu gosto de fazer. Eu vou pegar aqui, ó, essa parte do... Se eu entender, pô, esse relatório tá bom. Vamos voltar aqui. Vamos pegar um novo documento para a gente fazer a do Manos aqui. Já vamos colocar aqui, ó, decisão Manos. Aqui na parte do relatório, eu coloco isso aqui. Beleza? E depois organiza isso aqui, para a gente não alongar demais. Beleza, show de bola. Por quê? Aqui no Manos, ele fez essa última aqui e ficou bem completo, né? Ficou bem completo, etc e tal. Só que eu gostei mais dessa fundamentação que ele usou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi essa. Essa. Deixa eu ver aqui. Show. Show. Exatamente isso aqui, ó. Eu venho aqui na parte da fundamentação dessa aqui, que eu achei mais interessante, examinando e decidindo, e eu vou pegar, copiar, ok? Decisão humanos. Eu venho aqui, continuo. Ó, beleza. Não vou nem dar espaço, não vou nem formatar nada, a gente vai pegar, vai baixar ela aqui em PDF para a gente subir lá no Notebook LM, tá bom? Vamos subir ela aqui como fonte no Notebook LM. Por quê? Quem sabe o que a gente vai fazer agora? Só para ver se vocês são antenados. O que eu vou fazer agora? Vamos lá, participa no chat. Pode colocar o nome. Se tiver o nome do magistrado, pode colocar o nome, não tem problema nenhum. A gente agora vai fazer o quê? Vai fazer o cruzamento. Eu desmarco aqui a do Gemini, porque eu não quero que ele faça a análise disso, e vou perguntar a mesma coisa. Só que agora eu vou alterar aqui, ó. A decisão, manos, atém todas as pendências do processo, está correta? Vou mandar e vou perguntar. Ok? Vou mandar e vou perguntar. Ele vai escanear e ele vai me falar da mesma forma. E por que isso aqui é o mais importante de tudo? Porque aqui é onde você vai ajustar a sua decisão. Ok? É aqui que você vai ajustar a sua decisão para que o quê? Ela fique o mais redondo possível. O juiz bate o olho do lado de lá e fala assim, pô, isso aqui ficou massa.
E aqui vamos para o lugar para quem está 14 anos na assessoria. Quanto mais completo for o ato, melhor. O juiz ele não quer que o processo fique indo e vindo, não. Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, não. Então já faz um processo completo, ok? Para o juiz poder o quê? Entender ali o relatório, tudo que aconteceu até aquele momento, tá bom? E depois ele possa também seguir aquilo ali sem precisar fazer um novo relatório. Ó, a adesão não atende para mim todas as pendências que contêm inconsciências factuais devem ser corrigidas. Identificação correta da magistrada, mesma coisa. Enfrentamento da improbabilidade da preclusão, que falta. Deferimento do artigo 174. Renovação da certificação, a mesma coisa, tá vendo? A mesma coisa. Eu vou copiar, vou voltar no Manos e vou mandar para ele aqui. Mandei para o Manos, espero carregar e envio. No mesmo tempo, a gente voltou no Gemini. No Gemini agora, ele vai pegar toda essa... Vamos copiar aqui, ó. Essa parte aqui para a gente não colocar. Aqui a gente volta aqui. Vamos criar um novo documento. Novo documento. Ok. Vamos colocar a decisão. Decisão Gemini 2. Que vai colar aqui. Beleza? A gente vai colar aqui. Pronto, beleza. Deixa eu ver aqui se corrigiu, né? Beleza. Eu vou baixar o arquivo. Baixei o arquivo, volto para o notebook. Volto aqui para o notebook, subo como fonte. Esse é o passo a passo. Subo como fonte. Decisão Gemini 2. Vou esperar ela carregar. Ela carregando. Ó, eu venho cá tirar Manos e Gemini. E vou perguntar a mesma coisa. A decisão Gemini 2. Você tem que dar o nome na fonte. Até ele falar para a gente, agora está correto sim, agora é o que você precisa entregar. Deixa eu voltar aqui no Manos. Está trabalhando ainda. Eu também fiquei com essa dúvida. Economia dos atos processuais na decisão. Bora lá. Do notebook. Vai conferindo aqui, né, do processo seletivo e Gemini 2. E a gente precisa que ele fale para a gente, olha, agora está de fato atendendo todas as pendências. E esse processo ele tem que ser repetido até ficar, tá atendendo. Estando atendendo, a coisa está completa, você pode enviar. Ok? Então, aprender o quê? Eu tenho que verificar lá no notebook LM, até ele falar, agora está ok. Ó, a adesão de minerais representa evolução significativa em relação ao minuto anterior, aproximando-se muito que seria considerado uma excelência, pois enfrenta os impasses processuais, tal. No entanto, ainda há um detalhe crucial para que ela seja totalmente correta e completa. E aqui ele fala, ó, aceita a decisão, tal. Deixa eu ver se ele fala dos erros aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Sim, está juridicamente correta e atende as principais pendências, tal. Para entregá-la como um ato de excelente mais claro, certifique-se de que incluir formalmente o comando de intimação dos devedores para indicar bens, como primeiro item do dispositivo, manter a advertência expressa de multa de 20% e garantir que o nome da magistrada seja Roberto. Beleza? A gente nem colocou nesse 2 aqui o nome da magistrada. Então, ele está usando a base de conhecimento disso. Aqui a gente já tem, né, a multa de 20%, ok? A multa de 20%, renovação e tudo mais. De acordo com ele, ó, informar o comando de intimação dos devedores para indicar bens. A gente pega aqui, intime-se, tal, indique os bens, então já está aqui, ok? Já está aqui. A multa de 20%, ó, manter a multa de 20%, ela já está aqui. Então, o ato está adequado. Beleza, é isso. Então, aqui o ato já está adequado. Como eu posso. Se a gente, por exemplo, pegar aqui, ó, abrir uma nova aba e perguntar depois para o notebook LM, subir nas mesmas fontes. Olha só, vamos subir agora as duas fontes, ó. A gente pega aqui, ó, sobe direção de Gemini 2 e a gente sobe também o processo seletivo. Cadê? Processo seletivo. A decisão Gemini 2 atende todas as demandas do processo?
E aí a gente vai perguntar assim que ele carregar. Ok? Voltando aqui para o Manos, ele veio aqui e fez, né, para a gente a última decisão da preclusão, da indicação, da renovação, da pesquisa, do sistema, do dispositivo. Beleza? Show de bola. Aqui está a Roberta Volpe, a gente não vai corrigir. Vamos pegar, fazer a decisão Manos 2, rapidamente aqui. Decisão Manos 2, ok. Deixa eu colocar Manos 2, baixar PDF. Baixar PDF, vou subir aqui a fonte, decisão Manos 2, downloads. O que eu vou fazer aqui agora? Para não confundir nem nada, eu vou pegar a decisão Gemini 2 e vou remover. Vou pegar a decisão Gemini 1 vou remover. Vou pegar a decisão Manos 1, vou remover. E vou deixar apenas a decisão Manos 2. Beleza? Mandei para ele. Aqui a decisão Gemini 2, só para a gente ver. Vamos ver se vai dar certo. Carregando, carregando. Vamos lá. Sempre enrolado. Vamos voltar para cá para ele analisar a decisão Manos 2. Deixa eu resolver aqui. Na seleção concorrendo, pode utilizar tudo isso? Com certeza pode. Com certeza pode. E outra coisa, você também não vai evidenciar, por óbvio, que você está fazendo tudo utilizando inteligência. O que você está fazendo aqui é colocando o seu conhecimento em prática, tá bom? Mas você está verificando. O lance é a verificação. Perfeito? Os tribunais, o CNJ já regulamentou o uso da IA. Isso aqui é uma questão que você não tem nem te preocupar mais. Ó, a adesão à maioria é tecnicamente o ato processual mais completo e adequado apresentado até o momento para o assessoramento da magistrada. Ele atende integralmente todas as pendências do processo e está correta tanto na fundamentação quanto no dispositivo, corrigindo as omissões e erros factuais das versões anteriores. Os pontos que tornam essa adesão um ato de excelência são, tá aí, tudo aí, ó. A adesão está correta e pronta para ser entregue. Olha que maravilha. O que a gente precisaria fazer aqui, então? Era entender o estilo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque. Deixa eu ver, download, deixa eu ver se é algum Word. Aqui, ó, eu até baixei uma no Word dela. Ó, tá vendo? Ela usa essa fonte. O que a gente precisaria fazer aqui, então? Né? A gente deixaria. A gente pegaria aqui, né, a nossa decisão. A gente pegaria a nossa decisão. A gente pegaria a nossa decisão. Beleza? A gente viria aqui, colocaria aqui, colaria, colar. Beleza? Já ficou até formatado da mesma forma que ela gosta. Olha aí. Da mesma forma. E pronto, meus amigos. Aqui era só colocar centralizado. Aí, ó, bonitinho, ó. A parte executiva ficou bem, sobreveio, examinando e decidindo, a gente coloca negrito. Dos títulos, e por que isso que é importante sempre entender, né? Dos títulos, da preclusão contra os imóveis rural. Por que isso aqui é importante? Se vocês repararam bem, a decisão dela, ela usa títulos. Então, isso aqui é um fator que já coloca você à frente da concorrência. Por isso que é interessante você observar, ó, tá vendo? Trouxe, revela-se inviável nova tentativa, da indicação de bens pelos executados, da renovação das pesquisas, da pesquisa vice Baju, tá vendo? Foi dando uma ordem para as coisas igual ela faz na decisão dela. Então, por isso que a gente tem que insistir com a inteligência para que chegue o quê? No ponto que a gente precisa. No ponto que a gente precisa.
Aí, a gente voltaria aqui, ó, para a gente ver. Deixa eu ver aqui. A decisão atende todas as pendências do processo. E aí, só para a gente confirmar essa parte aqui mesmo. Ok? Só para a gente confirmar esta parte aqui. Então, a decisão está completa. A gente veio e colocou ela, né? Dentro do Word, bonitinho. A gente agora faz o quê? A gente vai pegar, olha para você, tem até a logo aqui embaixo, aqui em cima do Estado de Goiás, o cabeçalho, a gente confere se está correto, né? Aqui tem duas decisões, então a gente tira um, ok? Vou tirar isso aqui, não sei como é lá como a gente tira essa parada, deixa eu... Então, beleza. Aí a decisão bonitinha, completa, tudo que você precisar, você colocou nela, seguindo as regras, as diretrizes, e agora é correr para o abraço, tá bom? Deixa eu voltar lá só para a gente confirmar. Ó, de novo, ó, adesão -2, deixa eu verificar. Com base nas informações contidas na decisão que rejeitou a sessão não encerra o processo e atém todas as pendências, pois determina o normal prosseguimento da execução. Oportunidade, imperabilidade. Aqui a gente já não partiu daquele pressuposto do envio das informações prévias. Então, ele fala aqui de um monte de pendência que já tem dentro da própria decisão. Imperabilidade bem, necessidade de funcionamento, enfim. Mas nós atingimos o nosso objetivo, que é o quê? A decisão está pronta para ser entregue. Isso aqui precisa ser a conclusão. Isso aqui precisa ser a conclusão. A decisão está correta e pronta para ser entregue. Quando a inteligência ela te falar isso, você pode pegar o seu ato, formatar no padrão do magistrado e enviar para ele. Porque aí você usou a inteligência para mapear, para analisar, para redigir o ato, para revisar e deixar ele completo. Deixou ele completo, envia para o magistrado. E isso aqui que eu ensinei serve tanto para a seleção quanto para o dia a dia dentro do gabinete. Você não precisa falar assim, pô, Paulo, eu só posso usar isso aqui para seleções, não, você pode usar isso aqui para fazer processo. Okay? Esse é o caminho para fazer processo. Perfeito? Combinado? Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo pela participação. Quem não é aluno e quiser vir para a Família em Prática, né, nós aqui vivemos assessoria, somos especialistas em IA para assessoria. Meu time vai chamar vocês que se cadastraram para participar dessa live com uma condição muito boa, ok? Então é um momento muito bom para você que, pô, isso aqui fez sentido, eu quero me qualificar com o Instituto. Hoje é um momento muito bom, a gente vai fazer uma condição muito massa para vocês. Então, possivelmente o Lucas, a Rafaela, a Juliana, a Laila devem falar com vocês. Então, e aí vocês decidem se querem entrar com uma boa condição, se ainda não é o momento, tá tudo certo, essa aula é uma aula gratuita para entregar valor demais para vocês. Acredito que todos aqui saíram, né, sabendo o que fazer, o passo a passo. E eu torço muito para que vocês consigam, né, essa vaga, para que vocês possam usar isso que está sendo ensinado aqui para ter êxito, né, na contratação de vocês. E o que eu ensinei para vocês já ajudei outros colegas e deu certo, tá bom? Isso aqui que eu estou falando para vocês não é uma invenção da minha cabeça, deu certo. Então, se deu certo, vocês também podem replicar, porque vai dar certo com vocês. Combinado? Perfeito? É isso. Pessoal, que se gostou da aula, deixa aqui nos comentários. É sempre bom ver o feedback de vocês, né? O que a gente precisa melhorar. E tamo junto. Até